Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 8. Quero fazer a leitura dos versículos de 5 a 8. Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 8. Estou usando a versão Almeida, século 21. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Amém? Meus amados irmãos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o mesmo. Ele não muda, porque a palavra não muda. Eu tenho dito aos irmãos que tudo aquilo que o Senhor requer daqueles que estão em Cristo Jesus é plenamente possível. Deus não vai requerer de mim, de você, Deus não vai requerer da sua igreja algo que não possamos fazer. Eu posso dizer que o segredo está, apesar de ser um segredo, quando é revelado deixa de ser segredo, né? Mas a coisa está em deixar que o Espírito Santo opere. Esse permitir do agir do Espírito de Deus na nossa vida é algo que vai acontecendo dia após dia. Experiência ninguém pode comprar. Experiência, ela é adquirida. E ela é adquirida com o tempo. Então, na caminhada com Cristo, nós vamos aprendendo. Sempre teremos o que aprender. Não pense você que já sabemos de tudo, não. Quando a gente pensa que sabe de tudo, a gente vai ver que não sabe de nada, de coisa alguma. E o que a gente sabe é muito pouco. Então, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós encontramos os ensinamentos do Senhor. Ensinamentos do Deus que criou os céus, a terra, criou o universo e tudo que neles há. E esses ensinamentos são ensinamentos para nós, seres humanos, para todo aquele que o aceitar como Senhor, único e suficiente Salvador. Agora, antes da nossa decisão por Cristo, nós vivíamos em desobediência e não tínhamos nenhuma noção disso. Mas a partir do momento em que abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber a Jesus, isso significa que a gente foi dando liberdade para o agir do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através do estudo da palavra, através da oração, sempre clamando ao Senhor, para que Ele nos oriente, para que Ele nos ensine. Então, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo ainda mais do Senhor. Mas eu não quero falar com isso, dizer que com o passar do tempo, significa que você só vai alcançar o ser uma nova criatura lá na frente. Não é isso que eu estou dizendo. Ser uma nova criatura significa aceitar e entender que a morte de Cristo foi a nossa morte, e a sua ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida. É entender que lá no Calvário Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então, quando nós entendemos isso, que é o batismo na morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos. O que é que o Senhor faz? Ele opera o milagre do Espírito Santo habitar em nós. É um milagre tremendo. O Deus que é puro, santo, que é absoluto, então Ele habita em nós, seres humanos, pecadores, porém pecadores que em Cristo não conseguem mais viver na prática do pecado. As coisas que eram feitas antes do conhecimento de Cristo,
agora não podem mais ser feitas, não aceitamos mais, porque vem o conhecimento, vem a liberdade do agir do Espírito Santo, ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai nos capacitando. Então nós podemos dizer que antes do nosso encontro com Cristo, éramos prisioneiros do pecado e caminhávamos para a morte. Essa morte aqui não é a morte física, é a morte eterna. É a morte eterna. Agora, quando nós abrimos o nosso coração, reconhecemos a Cristo, e esse reconhecimento é um reconhecimento real, é verdadeiro, é de coração, o Deus eterno que conhece o nosso pensar, o nosso planejar, conhece tudo aquilo que nós sentimos aqui no mais profundo do nosso ser, ele passa a quê? Ele passa a operar em nós. Então a confiança que nós temos em Cristo, o entendimento da palavra. Então, meus irmãos, o fato do Espírito Santo passar a habitar em nós, significa que essa direção, esse ensinamento, não será algo apenas por alguns momentos do dia, pela manhã, tarde e noite, e até quando a gente dorme, o Espírito Santo vai ministrando ao nosso espírito, amém? Você crê nisso? Então a liberdade que passamos a ter em Cristo, não significa que estamos livres para desobedecer aos ensinamentos divinos, não, mas livres para, por opção própria, viver em submissão ao Espírito de Deus. O vazio existencial, ele só é preenchido com Cristo, gente. Você pode, eu vou comprar uma casa nova, aí eu vou estar feliz. Não. Eu vou fazer isso. Não, irmãos. Esse vazio existencial é a falta da presença do Criador em nosso ser. O que é que a Bíblia nos ensina? Que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Olha a diferença. Ama o pecador, mas abomina o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para que possamos estar obedecendo, procurando viver conforme os ensinamentos divinos. Amém? É o Espírito de Deus. Porque por nós mesmos não conseguiríamos. Primeira coisa que vem na gente, a Bíblia é muito difícil de entender. Pastor, não consigo entender a Bíblia. É preciso a gente ter muito cuidado com a Bíblia que vai comprar. Você vai comprar uma Bíblia, está em dúvida? Fale comigo ou com o pastor Murilo. A gente vai orientar vocês. Então nós temos hoje, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem simples, é uma linguagem de fácil entendimento. Então a palavra hoje não é difícil de ser entendida, mas a batalha para que a gente deixe de ler a palavra, deixe de aprender a palavra, essa batalha ela é intensa. Porque a partir do momento que nós começamos a tomar conhecimento, o Espírito de Deus vai nos mostrando, isso aqui que eu estou fazendo está errado. Essa maneira de falar está errada. Essa maneira de olhar está errada. Eu preciso melhorar o meu tom de voz. E por aí vai, irmãos, são coisas simples. Coisas simples no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que as coisas complexas não serão alcançadas sim. Mas se a gente consegue ter esse entendimento, a nossa caminhada vai ser uma caminhada mais fácil. Apesar de que em Cristo não recebemos a promessa de uma vida de facilidades. Não. Eu tenho dito isso a vocês continuamente. Agora, nós estamos vivendo no período da nova aliança. Então, na nova aliança, tudo vem de Deus. Nada vem de nós. O período da aliança, nova aliança é assim. A lei mostrava o pecado, mas não nos capacitava a triunfar sobre ele. Na antiga aliança, qual era a diferença? A antiga aliança é diferente da nova, porque na antiga aliança tudo vinha de nós mesmos. A lei estava lá. E se a pessoa não cumprisse, vou usar um termo, uma vírgula da lei, está em desobediência.
Os sacrifícios eram oferecidos, e os sacrifícios cobriam os pecados. Quando se terminava de oferecer um sacrifício, já precisava oferecer outro. Mas em Cristo Jesus não. O sacrifício de Cristo, ele não cobre os nossos pecados, ele nos purifica de todo pecado, amém? Então, irmãos, mais uma vez a lei mostrava o pecado, mas não nos capacitava a triunfar sobre ele. Eu digo para vocês, eu não queria ter vivido no tempo da lei, não, viu? Eu estou vivendo esse tempo mesmo, tempo da graça. Porque se não fosse a graça do Senhor, essa graça imensurável, onde estaríamos? Quem nos mostra e nos dá forças para que possamos viver as dificuldades de cada dia? Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o que é que Jesus diz? Basta a cada dia a sua própria dificuldade. Tem outra versão que diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que eu não vou sofrer pelo que vai acontecer amanhã, mas também não significa que não vou planejar a minha vida para amanhã. Não, claro que vou planejar, sabendo que nem tudo aquilo que planejamos ocorre exatamente como nós queríamos. Nós que não sabemos de coisa alguma com relação ao futuro, são apenas previsões. Eu acho, eu penso. Vai sair, vai lá olhar a previsão do tempo e vai chover, e de repente não chove. Depois, não vai chover. Aí você sai, aí de repente começa a chover. Então, o homem, por mais perfeita, por mais aprimorada que seja a tecnologia, não vai se comparar com o agir divino. Porque o agir divino, ele é perfeito e ele é absoluta. Amém? E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está nos ensinando que só existem duas opções de pensamentos a serem alimentadas por cada pessoa. Só existem duas. Os que alimentam pensamentos segundo a carne, vivem segundo a carne. Os que alimentam pensamentos nas coisas do Espírito, vivem segundo o Espírito Santo. Mas pastor, nós estamos no mundo, nós não alcançamos ainda uma santificação no sentido real da palavra. Claro que não, a própria palavra nos diz que é para buscar a santificação, e essa santificação ela é preciso ser buscada a cada dia. Eu creio que já aconteceu com você, às vezes a gente fala alguma coisa, e aquilo que a gente falou, depois de algum tempo, vem na mente da gente, peraí, eu não devia ter feito dessa maneira. Mas às vezes não tem condição de voltar. Quando tem condição de voltar lá e pedir desculpa, pedir perdão, mas quando não tem, então, seja qual for a circunstância, nós precisamos ter um compromisso com Deus, de que procuraremos ter uma vida correta, uma vida que seja vivida de uma maneira tal, onde as pessoas possam ver em nós que existe uma diferença. Mas irmãos, essa diferença não pode ser alguma coisa, eu vou fazer para que pensem isso assim de mim. Não, não é isso. Aí não é, aí é uma coisa que não é verdadeira. É uma diferença que começa no mais profundo do nosso ser. Não vou aceitar isso. Você vai fazer um serviço, aí a pessoa vai e diz assim, dá o orçamento. Agora, se o senhor encontrar um orçamento menor, pode vir aqui, me diga quanto foi, que eu vou baixar o meu preço. Eu digo, não, está errado. Porque o que deu lá o primeiro orçamento não vai saber que eu vou fazer isso. Como é que eu vou chegar para você e dizer quanto ele cobrou para você cobrar menos? Isso não é honesto, isso não é correto. Estão entendendo, igreja? Está entendendo, igreja? Amém? Então são nessas coisas. Então existem o quê? Princípios. O trabalhar de Deus onde? No nosso caráter. O entendimento de que a presença de Deus é real. E como é que ele vai reagir? A maneira como eu vou responder a alguém no trânsito.
Se Jesus estivesse aqui ao meu lado, como é que eu faria? Mas Ele não está ao nosso lado, Ele está em nós, Ele está aqui dentro, conhecendo os nossos pensamentos. Então, se você diz aleluia, glória a Deus, mas pensando em dizer outra coisa, esse glória a Deus e aleluia não valeu de nada. Por quê? Porque não foi do coração. Mas nós somos falhos. E a Bíblia tanto nos mostra a maneira, a afabilidade do nosso irmão, do nosso próximo, que ele diz o quê? É para você olhar para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olha para um lado e para o outro, vai encontrar o quê? O ser humano. E o ser humano erra, o ser humano falha, mesmo querendo fazer o certo. Agora, o que não pode existir é uma justificativa. Eu estou errando porque eu sou humano. Eu estou errando porque eu não sou perfeito. Deus não me fez perfeito sim. Lá o primeiro Adão, que foi alma vivente, fez a opção de desobedecer. Mas o último Adão, Jesus Cristo, que é espírito vivificante, ele determinou em fazer o quê? A vontade do Pai. O que é que ele nos mostra? Que nós podemos ser fiéis. Ele veio como homem, foi. Ele teve sono, teve. Ele teve cansaço, teve. Ele teve sede. Mas Jesus Cristo, Deus, Ele não tem fome, Ele não tem sede, Ele não tem cansaço. Então eu gosto de dizer aos irmãos que nós temos um Criador, que Ele nos conhece, não somente porque Ele nos criou, mas porque Ele se fez um de nós. Olha só, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, Ele cresceu no conhecimento da palavra. Ele era homem e Deus. Aí algumas pessoas dizem assim, ele como Deus, ele aguentou o sofrimento. Não, ali estava Jesus Cristo, o homem. Por isso que ele, antes, lá no Getsemane, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele complementa, mas se não for assim, com as minhas palavras, que venha a ser exatamente como o Senhor planejou. Então o mesmo Espírito que fortaleceu a Jesus Cristo, o homem, que o ressuscitou ao terceiro dia, é o Espírito que habita em mim e em vocês, que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, o único e suficiente Salvador. Então nunca estaremos sozinhos. Eu não sinto a presença de Deus. Sim, Ele não diz que é para sentir, mas Ele diz que é para ter fé. Nós não podemos viver por sentimentos. E a única maneira de agradar a Deus é depositar a nossa fé nele. E quando a pessoa diz que não tem fé, vocês sabem. Vão aqui para a carta aos Romanos, está escrito lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, tudo isso nos faz chegar a uma conclusão simples e lógica. Qual será a minha opção de vida? Qual será a minha opção de vida? Como escolho viver na terra, definirá a minha vida eterna. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Então, a teoria da reencarnação não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Não tem nenhum valor diante do Senhor. Mas a opção que eu tenho de vida, eu quero ter uma vida que seja agradável ao Senhor. Existe renúncia? Existe. Renúncia muitas vezes do dia a dia. Recebe uma provocação e engole, porque o Senhor diz, fica quieto, fica calado. Quer fazer alguma coisa, mas diz, Senhor, é a tua vontade? Faz uma análise disso. Quais serão os resultados?
ou seja, as consequências. O resultado da satisfação da carne, igreja, é a morte eterna. Morte eterna. O resultado de viver em submissão ao Espírito Santo é paz na terra e vida eterna na presença do Senhor. Que paz é essa? É a paz que nos dá tranquilidade. Por mais que eu tenha cuidado com isso aqui, esse negócio um dia vai desaparecer. Então, o nosso amor, ele não pode estar naquilo que nós estamos vendo, no material. Viver em submissão ao Espírito Santo. Mas para viver em submissão, precisa estar em Cristo. E estar em Cristo significa aceitá-lo, reconhecê-lo e procurar viver conforme Ele nos ensina, amém? Agora, irmãos, esses dois resultados opostos, são escolhidos por cada pessoa. E o Senhor não interfere em nossas decisões. Mas Ele nos dá a oportunidade para que possamos conhecer o seu plano, o seu projeto de vida para o ser humano, que é um projeto de vida aqui na terra e eternamente nos céus. Ou seja, enquanto estivermos aqui, seremos imperfeitos. Fechou os olhos, está abrindo imediatamente face a face com o Senhor. Sai da igreja militante. Essa igreja é a igreja militante. Os que estão com Cristo fazem parte da igreja triunfante. Eu sei que ninguém tem pressa para ir para a igreja triunfante. Eu também não tenho. Mas nós queremos o quê? Viver aquilo que Deus planejou para a gente. Pensa nisso aí. Deus, antes de tudo ser criado, Ele planejou minuciosamente a nossa vida. E o que é que nos faz sair desse projeto de Deus? O pecado. É isso que nos afasta de Deus. Então, o Deus eterno em Cristo, por ação do Espírito Santo, concede ao homem a oportunidade de escolher qual o caminho que irá seguir. Eu sei que vocês conhecem muito bem esse texto, mas não custa nada lembrar as palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Tem uma outra versão que diz, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para nós que estamos em Cristo. Para todos nós que estamos servindo ao Senhor. É uma palavra de exortação à santificação. Pois o fato de profetizar em nome do Senhor, expulsar demônios, fazer milagres, não garantem a ninguém a entrada no reino dos céus. O que garante a entrada no reino dos céus, na nova Jerusalém celestial, é verdadeiramente ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas a inclinação do Espírito produz vida eterna e paz na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que é prioridade em sua vida é resultado do que transborda o seu coração. Vou repetir. Tudo que é prioridade em sua vida é resultado do que transborda em seu coração. Aí vem a pergunta. O que tem sido prioridade em sua vida? O que tem sido prioridade? Ganhar mais dinheiro? Se for assim, você irá priorizar
os investimentos financeiros. E quando a gente prioriza alguma coisa, as demais vão ficando embaixo. O sustento da família, o bem-estar da família. Essas coisas vão ficar em segundo, terceiro plano, porque a prioridade da pessoa foi ajuntar tesouros na terra. Agora, por favor, em nome de Jesus, ninguém pense que eu estou dizendo que a pessoa não pode investir, não pode procurar viver melhor. Não, não estou falando isso. Eu estou colocando, dizendo que o que tem sido prioridade em sua vida. Então eu estou enfatizando a necessidade de colocarmos o espiritual acima do material. Irmãos, a nossa estada na terra é passageira. Gente, passa rápido demais. Vejamos o que Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Então o problema não é ter dinheiro e bens, mas a maneira como decidimos viver. Você dizer para você que dinheiro não é coisa boa? Não, é coisa boa. Tem mais um dinheiro que sobra para investir? Melhor. Procurar viver melhor? Ótimo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a maneira como nós iremos viver, aquilo que nós iremos colocar como prioridade. E aí, irmãos, nós vivemos debaixo da graça infinita de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos o quê? Fomos transformados. Em quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro fala sobre isso. Transformados em geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma pergunta: estamos fazendo isso? Eu não posso dar conta do que você está fazendo. Não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A minha posição aqui como pastor, e do pastor Murilo, é transmitir a palavra. Essa palavra que é viva e verdadeira. E transmitir essa palavra de uma forma correta. Existem formas diferentes, claro, porque nem todo mundo é igual. Mas o sentido é o mesmo. O projeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, amém? Então a vontade de Deus, ela é o quê? Soberana, e o seu poder é absoluto, mas a decisão de onde passaremos a eternidade é nossa, é decisão pessoal. Estão aí os sinais. Eu vou dizer para vocês, eu não pensei de ver tudo isso que está acontecendo, não. Eu achava que isso ainda ia demorar um pouco mais. Mas os sinais estão aí. No mundo inteiro, todos os dias. Agora, esses sinais devem para quê? Atemorizar? Não, irmãos. O Senhor não nos deu espírito de medo, não. Deve para nos despertar para que a procura da santificação seja ainda maior. Eu não estou falando do cara ser extremista, não estou falando nisso, por favor. Você vai ver que Jesus, ele teve sempre posição de centro, de meio, de equilíbrio. Eu vou encerrar. A vida debaixo da graça, mais uma vez, não é uma vida de facilidades, mas uma vida de alguém que tem compromisso com o seu mestre e testemunha do seu mestre, independente das circunstâncias. A propensão do espírito produz vida e paz. A propensão da carne dá para a morte.
é inimizade com Deus. Agora, a referência que se faz aqui da carne, sabe o que é? É a natureza humana caída e egocêntrica. É o homem vivendo num nível terreno e material, separado de qualquer contato com o espiritual. Não está falando dessa carne aqui, está falando disso, amém? Então em Cristo há o quê? Há o trabalhar do Espírito Santo, convencendo, exortando, edificando e convencendo sobre a necessidade da santificação. Ô irmãos, eu falo por isso todo dia. Todo dia que você chegar aqui, você vai ouvir falar sobre isso. Então, mesmo diante de todo pecado que nos cerca, podemos ser fiéis ao Senhor eterno. Podemos dizer não a tudo que é contrário aos seus ensinamentos. Então, seguindo a Jesus, nunca andaremos em trevas. Sabe por quê? Porque Ele é a luz da vida. Palavra do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Todo sacrifício feito por Jesus tem como motivo, como razão, a salvação do ser humano. Salvação do ser humano das garras do maligno. Agora, cada pessoa é responsável por sua decisão para a eternidade. Eu não sou responsável por sua decisão. Sou responsável em transmitir a palavra de Deus, procurar viver conforme essa palavra, sendo exemplo. Não sou somente eu, não. Cada um que está em Cristo. Cada pessoa é responsável por sua decisão para a eternidade. Então creia que somente em Cristo Jesus nós chegaremos a viver eternamente na presença do Pai eterno. As dificuldades da vida continuarão, sim, claro, mas vai chover para todos e fará sol para todos, para o bom e para o mal. Pastor, mas o mal, os caras do mal aí estão cada vez melhor. Mas se eles vão viver no inferno, deixa eles gozarem do melhor aqui na terra. Nosso dever é pregar para eles também. Nosso compromisso com Cristo é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não vou escolher para quem vou pregar. Não, vai pregar para todos. Mas cada pessoa é livre. E a decisão que tomamos aqui é a decisão que trará resultados hoje, numa vida melhor, amanhã, depois e eternamente na presença do Senhor. Isso é uma questão de fé. A palavra tem sido ministrada. Nós que já estamos em Cristo, ouvindo a palavra, que procuremos verdadeiramente ter uma vida agradável ao Senhor. Peça ao Senhor para dar discernimento da palavra. Discernimento da palavra não é o discernimento lógico das coisas, é o entendimento daquilo que a palavra nos diz. E esse discernimento, ele ocorre através do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 1 segundo. Eu tenho dito que o Deus eterno é o Deus das oportunidades. E o grande problema é que não sabemos qual delas será a última. Que você possa hoje, agora, renovar o seu compromisso como discípulo de Jesus Cristo. Que você venha hoje, agora, se reconciliar com Ele.
Não interessa o que aconteceu na sua vida. Não interessa o passado de ninguém. Ninguém. Não quero saber do passado de ninguém. Eu só quero saber que em Cristo Jesus, a sua vida começa a mudar a partir de hoje, de agora, desde que você assim permita. Que você possa abrir o seu coração e receber a Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Somente assim nós temos a garantia que estaremos com o nosso nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados, e aqueles que estão em Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo glorificado, e juntos, com corpos glorificados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Pastor, mas como é isso? A Bíblia diz que vai acontecer. E aquele que foi cremado? E daí? Para Deus não tem impossível não. Eu me lembro que alguém me perguntou, pastor, e o que é que o senhor acha? O crente pode ser cremado? Se quiser, crema. Problema nenhum. Deus é Deus de poder. A nossa mente não consegue alcançar. Mas que você possa verdadeiramente, mais uma vez, renovar o seu compromisso de servi-lo e procurar servi-lo de todo o coração. Fiquemos de pé, equipe de louvor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abro o meu coração. Aqueles que já estão em Cristo são renovados a ouvir a palavra. Aqueles que não estão em Cristo são convidados para viver em sua presença. Antes de orar, como sempre, pergunto se há alguém nesse lugar que deseja se reconciliar com o Senhor ou declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Se há alguém, faça o sinal, levantando bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Equipe do louvor, continue a adoração. Há alguém? E te mostrar os meus pequenos sonhos. A igreja está orando. Há alguém? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez a tua palavra foi ministrada neste lugar. E conforme nós cremos, a tua palavra nos ensina, ela não volta vazia. E cada pessoa que necessita de um reencontro com o Senhor e de uma decisão de servi-lo, possa tomar essa decisão, pois é no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar
Amém. Esse é o momento no qual sairemos do nosso lugar, devolvendo o dízimo que pertence ao Senhor. Houve alguma coisa no meu retorno aí, mesa de som? Mesa de som, estou sem retorno. Então, em nome de Jesus, você vai sair. Aleluia, glória a Deus. Você vai sair do seu lugar, devolvendo o dízimo que pertence ao Senhor, entregando a sua oferta. A irmã Lilian está aqui à minha direita, próxima à janela do berçário. Ela tem a maquineta se você precisar usar o cartão. E aqui no telão está aparecendo nossas contas e o nosso Pix. Equipe de louvor. Tudo que importa é que Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. Seu amor não tem limite. Me aceitou como eu sou. Eu estava perdido, Ele me encontrou. As palmas, igreja, isso, celebre. Ele me amou, perdoou os meus pecados, apagou todo o meu passado. Ele me amou, de tal maneira. Jesus me ama, Jesus me ama, de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama, tudo que importa é que Jesus me ama. Graças a Deus. Agora pode o Senhor. Você pode sentar por alguns minutos. Claro que você percebeu quando você estava chegando aqui na igreja e durante a semana que as nossas obras da nossa campanha, né? Nossa igreja de Cara Nova, ela está em andamento. A calçada toda quebrada e vai ficar linda, meu irmão. Já, eu acredito, nós estamos já conversando, já a partir dessa próxima semana. Quem sabe já alguma parte dessa calçada já começa a receber o concreto e depois o acabamento e a finalização. Então, meu irmão, né? E fora isso daí, temos outras melhorias que estamos fazendo na nossa igreja, porque a campanha, ela é mão de obra, pintura, todo o material, né? Alguns equipamentos que precisam ser trocados. Eu não sei se você sentiu, mas o calor já diminuiu, porque uma máquina daqui do santuário já foi trocada. E já foi fruto dessa campanha. Já tinha mais de 15 anos, não era, pai? Essas máquinas aí, mais de 15 anos já, né? Tem máquina aí, então já estava aí na hora. Né, irmão? Então, tá vendo? As coisas estão caminhando. E nós lembramos a você que assumiu o compromisso. Tem a chave Pix aí? Você bota a chave Pix. Nós temos uma chave Pix específica para essa campanha, né? Que é a chave do e-mail. reforma@elshadaimaceió.org.br. E se você aí, meu irmão, foi movido pelo Senhor de assumir esse compromisso, de estar aí engajado nessa grande obra que vai ficar mais bonita do que a nossa igreja já é, eu lembro a você, né, que ainda estamos na nossa campanha e outras coisas virão e outras coisas mais bonitas para a nossa igreja já estarão aí sendo colocadas em prática. Você pode aplaudir a Jesus, porque eu me empolgo com isso, irmão. Eu me empolgo demais. Me empolgo demais com isso. Nossa livraria já está pronta. Estamos esperando aí só o material chegar. Em nome de Jesus, já agora em dezembro, esperamos já na primeira quinzena a gente já esteja aí com a nossa livraria, não para atender somente nós, mas toda a nossa cidade. Nós somos aqui o alvo principal, mas a nossa cidade vai ser atendida e muito bem atendida, e tudo isso para a glória de Deus. Amém, irmãos? Olha, Somos Um, né? Nós lembramos que as inscrições para o Somos Um elas já foram encerradas, mas será no dia 3, né? Dia 2, né? No próximo sábado, o ônibus sairá daqui da igreja às 9h30 da manhã, tá certo? E passaremos lá um dia abençoado, teremos um almoço, tá? E a programação está aí
excelente para a nossa confraternização Somos Um. No próximo domingo, nós teremos uma programação muito especial. Será o último batismo do ano, no culto da manhã, né? E teremos também a ceia no culto da manhã, no culto da tarde e da noite. Então, venha, chegue cedo, porque o batismo começará às 9 horas da manhã. Pastor, não vai ter escola bíblica nesse domingo em específico? Não, mas receberemos uma palavra aqui plenária, estaremos nos alegrando aí com quase, acho que uns 40 irmãos ou perto disso que serão batizados, né? E olhe porque a gente não anunciou, porque tinha muito mais pessoas, mas 2024 está aí, amém, irmão? Se você não foi nesse, procura aí, já fica atento aí para quando a gente começar a falar de batismo, para ser batizado no primeiro batismo de 2024. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ah, sim, um lembrete. No mês de dezembro, escuta, irmão, não é essa semana, tá? Mas na próxima semana, a partir de dezembro, nós estaremos somente nos reunindo no culto da unção, ou seja, no culto da quinta-feira. Na terça-feira, nós, nesse mês de dezembro, nós não teremos o culto da família. Amém, querido? Tá. Irmãos, lembramos a cantata das crianças. Cantata das crianças. Você tem filho aí, meu irmão, com idade para participar do Natal das Crianças. O ensaio está acontecendo aos domingos pela manhã. Então não deixe de trazer o seu filho domingo pela manhã. Amém, irmãos? Amém? O Senhor nos leve em paz. Que o Senhor renove as suas forças, renove o seu ânimo. Nós possamos, em nome de Jesus, ter uma semana aí ricamente próspera, abençoada, uma semana vitoriosa. Pai, muito obrigado por esse teu povo que chegou a esse lugar. Juntos nós celebramos o teu nome, nós cultuamos a ti. Obrigado porque nós continuamos a ter liberdade para celebrar ao único Deus vivo e verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus. Pai, nos despede debaixo da tua graça, da tua paz. Renova o nosso ânimo, renova a nossa força. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que estão nesse lugar, agora e sempre. Amém. Celebre a Jesus, aplauda Ele, vamos em paz. Tudo que importa é que Jesus